Agora, 10h38, tenho o prazer de receber toda a quarta-feira, sempre nas quartas-feiras, o doutor está por aqui, o doutor Cássio Timóteo da Costa, que dispensa a apresentação, trabalhou já há mais de um ano, né, doutor, junto com a gente, na outra vez. Então, e agora retornou, né, há um tempo, conhecidíssimo em toda a nossa região, advogado renomado aqui na cidade de Balneário Camboriú e toda a região. Doutor Cássio Timóteo da Costa, obrigado por ter vindo e hoje nós vamos falar de direito civil. Preste atenção no programa de hoje, doutor, obrigado por ter vindo nessa quarta-feira de tempo bom e céu azul aqui na Maravilha do Atlântico, né? Bom, Adilson, para mim é sempre um prazer estar aqui contigo. Espero sempre contribuir. Dou um bom dia a todos que estão nos assistindo aí, né? E que novamente a gente consiga atingir o público com informação e com um conteúdo que seja prático para que as pessoas aproveitem aí e evitem erros no dia a dia, né? Então hoje eu trago aqui para nós conversarmos um pouco, Adilson, sobre a questão de planejamento jurídico familiar e organização inteligente, né? O que seria isso, né? A grosso modo, pelas palavras do doutor, talvez seja um pouco complicado. O que é um planejamento jurídico? O que é, né, uma organização inteligente? O doutor Cássio vai especificar para nós, com certeza. Sim. É um tema de grande valia, então preste atenção, porque são informações dos nossos advogados gratuitamente para você, telespectador, em toda a nossa região. Doutor, planejamento jurídico, familiar e organização inteligente. Traduza-nos, doutor, no seu conhecimento, sempre é bom, porque tem muita gente que às vezes é leiga, né, no assunto, né, e o doutor sempre deixa bem claro todos esses temas. Sim. Adilson, assim, quando eu tento escolher os temas aqui, né, porque eventualmente eu vou debater aqui contigo, eu tento pensar em situações que eu presencio no escritório e que acabam me chocando bastante, ou que eventualmente eu vejo quanto a desinformação ou a falta de conhecimento jurídico prejudica as famílias, a história dessas famílias. Quando a gente para analisar e busca algumas informações hoje na internet, você vai verificar que uma boa parte do patrimônio mundial ele se transmite por herança. As pessoas têm a falsa noção de que não existe necessidade de cuidar desses detalhes no que tange a um planejamento sucessório adequado, a questão de organizar informações, organizar contratos, pensar com a esposa, com o esposo, com os filhos, como que isso vai ficar na ausência de alguém, como que a empresa vai se manter se alguém faltar. Perfeito. Então, quando a gente acaba trabalhando no dia a dia na advocacia, a gente vê que essa falta de planejamento, a falta desse diálogo diário, inclusive, nas famílias, entre os empresários, entre os casais, a gente acaba vendo os impactos disso e, muitas vezes, os prejuízos que isso causa. Eu sempre falo para todos aqueles que eu atendo no escritório que planejar juridicamente a família, pensar juridicamente em todos os pontos que afetam a família, é muito mais do que uma questão jurídica, é um ato de amor, é um ato de deixar segurança financeira, deixar situações estabilizadas para aqueles que vão seguir os passos dos seus pais, né? Então, assim, é extremamente importante que as famílias parem e pensem com bastante atenção o que a gente vai tratar aqui. Primeiramente, quando vocês tomam uma decisão como casal, vocês têm que entender os ônus e os bônus. Exato. Eu sempre falo, por exemplo, a esposa opta por ficar em casa para cuidar dos filhos. E se acontecer alguma coisa com o marido, como que isso vai ficar? Então aí já começa a necessidade de se pensar em estar pagando uma previdência para este que segue ou que produz para dentro de casa. É necessário extremamente ser analisada essa situação. E se aquela pessoa não conseguir mais produzir? Se ela ficar doente, se acontecer alguma coisa? Então é extremamente necessário buscarmos mecanismos para que aquela renda não falte numa eventual ausência. Então é importante analisar essa questão dos trabalhos informais, desses trabalhadores que muitas vezes optam por não serem registrados ou acabam não constituindo uma empresa ou não recolhem a previdência, compreenderem que eles estão, além de não estarem pagando uma possível aposentadoria no final da sua vida laborativa, eles também estão se expondo, ou expondo, melhor dizendo, a família a um risco
de numa ausência eles não conseguirem ter da onde tirar dinheiro, porque a família não vai ter renda. Muitas vezes a mulher fica em casa para cuidar dos filhos e o marido tem que então se preocupar, além de produzir em vida, pensar como que a família vai se manter na ausência deste. Então trago nesse primeiro momento a importância da questão previdenciária, a questão de pensar isso. Perfeito, doutor. 10h44, estamos ao vivo nesta quarta-feira, hoje dia 13 de agosto, o doutor Cássio Timóteo da Costa, nosso advogado aqui da nossa região, que sempre traz temas importantes para vocês, nossos telespectadores, e você pode participar também, 3360-1101, 3360-1101, é o elo entre eu, você, o doutor Cássio, nosso advogado, e hoje o tema é bacana demais, né, da área civil, planejamento jurídico familiar e organização inteligente. Tem uma participação, doutor, e uma pergunta que mais ou menos o doutor já nos introduziu, que nos explicou, né? Doutor, qual é a importância do planejamento jurídico familiar? Mais ou menos o doutor já deu uma pincelada, mas sempre é bom dar, né, mais uma olhadinha nessa questão e que é muito pertinente, doutor. Sim, Adilson, na verdade eu estou tentando trazer alguns exemplos, né, de algumas situações para ficar um pouco mais fácil das pessoas entender o conceito disso. É nós pensarmos as atitudes que a família, ou as escolhas que a família faz e como minimizar riscos diante dessas escolhas. Por exemplo, se apenas um do casal vai trabalhar, é importante pensar, se ele faltar, como que a família vai se manter. E isso se dá através de um seguro de vida, através de uma previdência privada, através de mecanismos jurídicos ou instrumentos contratuais que possibilitem a esposa, eventualmente, ter acesso às informações da empresa, ou, eventualmente, dados e questões organizacionais empresariais para que ela consiga tocar a empresa na ausência deste. Então, num primeiro momento, eu trago essa situação do casamento para fazer reflexão. Trago um outro exemplo também, que é necessário pensar. A esposa, muitas vezes, eu falo porque na grande maioria das vezes é isso, né? A esposa opta por ficar em casa para cuidar dos filhos. Está sendo contribuído também uma previdência para ela, porque a grande verdade é que o tempo passa para todos. E um dia esta pessoa também vai ficar velha. Está aí um assunto, doutor, que vale a pena dar uma pausa. Sim. Será que a sua esposa, que às vezes fica em casa, cuidando da casa, cuidando da família, que é um trabalho ou talvez até mais do que trabalhar fora, porque tem uma grande responsabilidade, além de cuidar da casa, tem que cuidar do marido, cuidar de tudo, os afazeres e dos filhos, né, doutor? Sim. Será que você pensou nisso que o doutor falou? Uma previdência, né? Um pagamento, uma previdência, né? Para sua esposa, para que quando ela estiver lá na frente, precisar de uma aposentadoria, por exemplo, né, doutor? Tenha direito? Sim. É que nós temos que, a grande verdade é que as pessoas elas não enfrentam a realidade. Assim, verdade. Na grande maioria dos casos, nós homens morremos antes das nossas esposas. Verdade, os homens doutor, morrem antes. E a grande maioria das vezes é o homem que provém a casa. Eu estou falando na grande maioria, não estou falando todos, a grande maioria. Então, como que a esposa vai lidar com a ausência do marido se ela não teve a possibilidade de inserir no mercado, se ela não tem uma previdência paga e se muitas vezes ela desconhece, inclusive, os negócios do marido? E aí é que eu trago um outro exemplo, a importância do marido compartilhar as informações com a esposa. Exatamente. Estou comprando algo, está aqui a cópia do contrato. Cria um grupo, muitas vezes no WhatsApp, nós temos essa facilidade hoje com a tecnologia. Compartilha as informações. Compartilha o grupo, compartilha os comprovantes de pagamento. Porque digamos que o seu marido comprou um terreno lá em 50 vezes. E lá pela 20ª parcela, por exemplo, ele vem a faltar. Você tem esse comprovante de pagamento das 20 parcelas? Você tem esse contrato? E às vezes a esposa nem sabe, né, doutor? A esposa nem sabe. E daí é um patrimônio que deixa de ser transmitido para os filhos, que deixa de criar uma facilidade de aquisição de patrimônio, uma facilidade de desenvolvimento desses indivíduos por mera desorganização. Então, eu cito, a grande parte do patrimônio mundial, ele não vem do esforço do trabalho. Ele vem da transmissão de herança. A gente tem que pensar isso. Uma boa parte das pessoas, elas acabam conseguindo pular degraus financeiros porque tiveram um respaldo inicial ou tiveram um patrimônio que foi agregado de forma gratuita, que nós estamos aqui dando o exemplo da herança. Se você não se preocupar em deixar isso de forma organizada para os seus filhos, se você não deixar a sua esposa ou seu esposo, se eventualmente a situação for inversa, informado daquilo que você está construindo em vida, o que você está fazendo vai ficar para quem?
Exatamente, doutor, Então, falou assim, tudo. então nós temos que pensar, se nós estamos falando de família, nós temos que pensar como família. Então eu vou trabalhar, vou, mas na minha ausência vai ficar para quem? A minha esposa vai ter informações suficientes para lutar por aquilo que eu estou conquistando. Então quando eu falo de planejamento jurídico, de organização inteligente, não é uma questão de você fazer papéis, não é isso. É muito mais sobre uma questão de prestar atenção nas informações e compartilhar as informações e fazer escolhas assertivas. Se a esposa vai ficar em casa, você tem que pensar no futuro como que ela vai se manter. Então, tem que pagar uma previdência para ela. Não estou falando da previdência INSS. Você pode, eventualmente, pagar uma previdência privada. Mas você tem que embutir na sua capacidade de trabalho, o homem que vai fazer à frente da família, ele tem que calcular isso. Ele vai ter que pagar uma previdência para ele e uma para a esposa. Porque se ele não tem condições de fazer isso, então ela também não pode ficar em casa. E aí é que está a grande sacada. As pessoas muitas vezes fazem escolhas sem medir as consequências. O marido vai trabalhar. Mas eu não tenho condições de pagar a previdência para minha esposa. Bom, então ela também tem que trabalhar. Perfeito, então vocês vão ter que buscar uma outra alternativa. Eu estou falando isso porque é um pecado, gente. Quando a gente chega lá no escritório e eu vejo uma mulher de 50 anos... muitas vezes sem estudo, sem inserção no mercado de trabalho, com 2, 3 crianças, marido falecido, e ela não sabe como é que ela vai comer no mês. Perfeito, e ela procura doutor. o escritório de advocacia desesperada. Doutor, nós vamos rapidinho. Fica à Tá? vontade. O assunto é top demais, doutor Cássio, hoje trazendo conhecimentos enormes para nós todos, né? Porque confesso que também eu me interesso muito por esse tema e o tema está legal demais. Hoje, doutor Cássio Timóteo da Costa, ao vivo, trazendo informações sobre direito civil para você, telespectador. Vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial. Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo desta quarta-feira, aqui na TVC Panorama. Hoje é o Dr. Cássio Timóteo da Costa trazendo um assunto importantíssimo sobre organização familiar, jurídica e também familiar. Só rapidinho, eu estava conversando com um dos bastidores com o Dr. Cássio. Amanhã nós trazemos um caso que eu já comentei no início da semana, do menino Davi. No terceiro bloco, eu vou falar, daqui a pouquinho, eu vou dar mais uma pincelada, falar um pouquinho sobre esse caso, que foi muito comovente para mim ter conhecimento, né, conhecer a família, né, o seu Luiz, a mãe. Amanhã, o Davi e os pais, é claro, estarão aqui ao vivo, nos estúdios da TVC Panorama. Por quê? Por que estarão aí, Edilson? Porque nós vamos ajudar, ou tentar ajudar esse menino. E eu conto com quem? Eu conto com a sua ajuda, nosso telespectador que nos assiste diariamente já há vários anos, que acompanham a programação da TVC Panorama há 21 anos, nessa TV aqui no ar. E o programa, está aqui o nome atrás, ó, programa A Hora do Povo. Se o programa é do povo, nós temos que ajudar quem? É o povo, gente. É o povo que mais necessita. Mas Adilson, você às vezes traz alguns casos aqui da nossa região de Camboriú e Balneário Camboriú. Trago, show de bola. Mas não é só daqui, não é só as pessoas daqui que precisam de ajuda. Por exemplo, o pai do Davi e a mãe do Davi, né? E o Davizinho de 7 anos, que tem uma doença rara, eles moram em Canelinha. E nós fomos ver a situação, entender a situação, e nós vamos falar mais a respeito no terceiro bloco de hoje. Inclusive você vai ver uns vídeos que foi preparado pela produção, para você poder entender e ajudar amanhã. Eles vão estar ao vivo e eu convoco você, nosso telespectador que nos acompanha, que gostam do Dr. Cássio, gostam dos nossos advogados, que gostam do programa Hora do Povo, que gostam do Adilson Cardoso. Ajudem, nunca é demais ajudar o próximo e quem precisa. O remédio, o tratamento para o Davi custa nada mais, nada menos que 17 milhões de reais. É uma campanha a nível nacional, estadual, tem muitas pessoas importantes no estado ajudando também, colaborando, mas nós precisamos dar as mãos e também cooperar aqui no programa A Hora do Povo. E é para isso que o Adilson veio para cá, para a TVC Panorama, para ajudar quem? Ajudar o povo. Senão não teria sentido nenhum eu trazer o Dr. Cássio para informar o povo, informar a nossa população, trazer várias outras atrações, outros advogados, se não fosse a finalidade única de ajudar e contribuir para minimizar o sofrimento de algumas pessoas, sempre que a gente pode. 10h56, doutor Cássio, vamos lá, porque às vezes a gente, como o doutor falou, a gente acaba falando, doutor, e fugindo um pouquinho do foco, mas é importante dar esses recados
até para as pessoas realmente se sensibilizarem e nos ajudarem também. Doutor, tem uma pergunta aqui, doutor. Além de organizar os bens, doutor, além de organizar os bens, quais outros tópicos a serem tratados que são importantes também, doutor Cássio? Sim, é importante, na verdade, Adilson, as pessoas compreenderem um conjunto de informações necessárias. Por exemplo, muitas vezes as pessoas acabam morando juntas e não casam no civil ou não fazem um documento de reconhecimento de união estável. Tem que pensar as implicações disso. Se eventualmente o seu companheiro, a sua companheira não conseguir comprovar isso na justiça, ela não vai conseguir ter acesso a uma pensão por morte, não vai conseguir ter acesso a bens, não vai conseguir ter acesso a contas. Então, eu peço a todos aqueles que estão me ouvindo, busquem a regularidade, busquem o casamento civil, ou busquem, na melhor das hipóteses, aí, ou a situação de uma escritura de união estável, para que você depois, ao buscar direitos, não enfrente as dificuldades da burocracia do sistema. Barreiras, né? As barreiras. Você tem acesso imediato a um benefício previdenciário, você tem acesso imediato às contas para poder fazer a manutenção do mês, porque as pessoas elas acreditam que isso não vai acontecer com elas. E, gente, acontece com todos. E o mais triste de tudo é que naquele momento mais complexo que a família está passando, momento de perda, momento de despedida, muitas vezes não há dinheiro para pagar o funeral, não há dinheiro para comprar o mercado da semana. E isso porque o casal não pensa em uma conta conjunta, o casal não pensa em trabalhar muitas vezes com a confiança plena de dar acesso às informações vitais. A sua esposa ela tem que ter informações das suas contas, ela tem que saber aonde que você tem as aplicações financeiras, ela precisa saber dos seus contratos, para quem você deve, de quem você tem para receber. Porque muitas vezes esses valores e essas informações é o que vão possibilitar que a família sofra menos, pelo menos no quesito financeiro, pelo menos no quesito de se reestruturar dali para frente. Perfeito. Então é uma questão muito mais de inteligência familiar. Quando a gente pensa por que algumas famílias detêm tanto dinheiro, quando a gente vai estudar um pouco sobre essa parcela da sociedade que possui uma capacidade financeira maior, nós vamos ver que está muito mais vinculado a uma questão de conhecimento de conduta. Essas pessoas, normalmente, elas não investem diretamente em carros, em financiamentos, em dívidas. Elas estão investindo em situações a longo prazo, em previdências privadas, em ações, em imóveis. Elas têm uma conduta comportamental familiar mais estruturada no sentido de constroem holdings, né? Ou eventualmente administradoras de bens, constituem um contrato social detalhado para quando eventualmente vir a faltar, como que isso vai funcionar. Então a gente nota que é muito mais pensado essa estrutura. Só que daí eu penso, se as pessoas com dinheiro, que têm capital para se manter, se preocupam com isso, aquelas que têm uma condição menor também deveriam buscar, ou talvez deveriam buscar mais ainda essas informações. Dentro das suas realidades. Dentro das suas realidades, talvez sem precisar gastar, sem constituir uma empresa especificamente para isso, mas pequenos cuidados, elas deveriam buscar ainda mais, porque as pessoas normalmente com condições financeiras piores vão sofrer mais ainda pela desinformação, vão sofrer ainda mais pela falta de cuidado jurídico. Quando nós pensarmos numa família com dinheiro, faleceu muitas vezes o provedor, mas a esposa tem alguns bens, tem acesso a alguns recursos que pelo menos consegue se manter. E quando a gente fala de um casal que só tem um único bem, e daí, às vezes eu vejo a esposa nem cópia do contrato de compra e venda tem. Ele vai tentar regularizar o imóvel, não tem informações, não tem comprovante de pagamento. Difícil, né, doutor? É difícil. Veículos, às vezes adquire veículos, paga veículos, não tem comprovante. Então, por isso que eu falo, gente. Às vezes nem no nome da pessoa está. Nem no nome da pessoa Terminou tá. de pagar, mas nem no no nossa nome região é muito normal muito isso, assim, normal, é muito normal. Não sei como que é na grande parte do país, mas na nossa região aqui, imóveis que não estão no nome dos legítimos proprietários, veículos que não estão no nome dos legítimos proprietários, é muito comum. É muito contrato de gaveta. Então, assim, busquem a troca de informação com o casal, busquem pensar no futuro, na questão de previdência ou na questão de segurança de renda. Se o homem vai trabalhar e a mulher não, tem que pensar isso. Ou se a mulher vai trabalhar e o homem não, ou tem que analisar quais são os riscos que nós vamos estar expostos e como minimizar esses riscos.
Questões de empresa, a esposa tem que ter conhecimento das informações da empresa, precisa ter acesso imediato se você vir a faltar. Os contratos, Os né, contratos. do marido. E a gente sempre pensa, mas na hipótese de um falecimento, e na hipótese de uma doença grave, e na hipótese de, eventualmente, você entrar numa situação onde você não consegue se manifestar plenamente, como é que a sua esposa vai cuidar de você ou vai fazer esse cuidado? Porque daí ela vai ter dois problemas, cuidar de uma pessoa incapaz e ainda não ter recursos financeiros. Então vamos ser inteligentes, vamos pensar um pouco mais cada escolha que vamos fazer, tanto na questão de como está o casamento juridicamente, questão de documento, como está a questão de planejamento futuro. Planejamento é a palavra correta, né, doutor? Planejamento familiar, jurídico, familiar é fundamental para que não aconteça com o que o doutor falou. Você ter lá na frente problemas e deixar, pior ainda, né, doutor? Vai faltar e vai deixar a esposa e os filhos, né, à mercê, sem segurança alguma, não é isso, doutor? É isso aí. Doutor Cássio Timóteo da Costa, hoje ao vivo com a gente, 11 horas e 3 minutos. Doutor, nosso horário passa rápido, mas olha, foi realmente uma aula, como sempre, os temas do doutor Cássio Timóteo da Costa, nosso advogado, conhecido aqui na nossa região de Balneário Camboriú. Doutor, vou agradecendo a sua presença nessa quarta-feira e até uma próxima oportunidade. A casa é sua, doutor. Eu que agradeço a todos aí, né? E Adilson, até a próxima semana. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço, doutor. Boa semana.